Então, à medida que a fumaça das armas se dissipava em 1º de junho de 1916, o que de fato ocorreu na Batalha de Jutland. Quem venceu? Quem perdeu? E qual seria o resultado e o impacto disso na guerra como um todo? Bem, o resultado da batalha não foi imediatamente claro para nenhum dos lados e, de fato, a propaganda começaria quase imediatamente. Nesse aspecto, os alemães agiram primeiro. Mesmo enquanto o Seydlitz descansava no fundo do porto em 2 de junho de 1916, o governo alemão anunciou uma grande vitória à imprensa mundial, reconhecendo apenas a perda de Pommern e Wiesbaden em troca do aparente afundamento de um encouraçado britânico, 2 cruzadores de batalha, 2 cruzadores blindados, um cruzador leve, um submarino e alguns destroyers, o que estava em desacordo com a estimativa de Scheer, que era de que suas forças afundaram. Warspite. 3 cruzadores de batalha, 4 cruzadores blindados, 2 cruzadores leves e 13 destroyers. No entanto, celebrações nacionais e um feriado infantil foram anunciados, uma postura que seria a narrativa oficial alemã até bem na década de 50. Com a Marinha Real tendo que voltar pelo Mar do Norte, os britânicos não conseguiram contar suas perdas rapidamente e a liberação antecipada de navios danificados para retornar agravou a situação, pois enquanto os alemães transmitiam seu triunfo, os civis na costa leste do Reino Unido só viam alguns navios maltratados voltando mancando. O que aparentava validar as alegações alemãs. Conforme o restante da frota chegava e as tripulações desembarcavam, um fluxo de telegramas e telefonemas se espalhou pelo país, gerando confusão, pois alguns chegariam em casa para descobrir que amigos bem-intencionados já os haviam declarado mortos. Warspite, um dos primeiros encouraçados a retornar ao porto, foi alvo de carvão e insultos da ponte, por onde passou a caminho dos reparos. Na noite do mesmo dia, a Marinha divulgou uma estimativa preliminar das perdas com base nos relatórios de Jellicoe. As perdas britânicas já eram conhecidas, enquanto as estimativas das perdas alemãs eram mais difíceis de avaliar, já que muitas ocorreram à noite. Mas a imprensa britânica, esperando que Jutland fosse um segundo Trafalgar, interpretou a informação mínima como uma forma de encobrimento e segredo e adotou a narrativa alemã, levando à divulgação no dia 3 de junho de outra, e então mais tarde no mesmo dia uma terceira estimativa das perdas alemãs, cada uma maior que a anterior. Eventualmente, a Marinha afirmaria que 2 encouraçados Dreadnought e um encouraçado pré-Dreadnought foram definitivamente afundados, junto com outro encouraçado Dreadnought e um cruzador de batalha, ou possivelmente 2 outros encouraçados Dreadnought provavelmente afundados, além de 5 cruzadores leves, 9 barcos torpedeiros, dos quais 3 eram considerados apenas prováveis, e 4 submarinos, sendo 3 destes considerados apenas prováveis. Ainda assim, a narrativa alemã prevaleceu durante a maior parte da semana, até que no dia 7, incapaz de esconder por mais tempo, a frota de alto mar também admitiu a perda de Lützow e Rostock, embora a perda de Elbing ainda fosse ocultada, possivelmente devido à natureza embaraçosa da perda para um de seus próprios lados. E isso começou a mudar a opinião pública, pois a divulgação das perdas britânicas pela Marinha coincidiu ou até excedeu as reivindicações alemãs, com a ressalva de que as perdas foram 3 cruzadores de batalha, não um encouraçado Dreadnought e 2 cruzadores de batalha. A admissão alemã de que escondiam algumas perdas prejudicou sua credibilidade e convenceu muitos a acreditar em algumas das reivindicações mais especulativas da Marinha. Assim, até o final de junho, a imprensa internacional estava se movendo em direção ao sentimento de uma vitória britânica parcial, realçada por mais informações que mostravam que a batalha terminou com a frota de alto mar correndo para o porto e a grande frota na costa alemã procurando uma luta, com a cantiga veiculada em um jornal de "Os alemães gritam que vencemos", mas é uma visão curiosa quando são os conquistadores que fogem e os vencidos que perseguem. Ou, como um jornal americano coloca de forma nada sutil, o prisioneiro agrediu seu carcereiro, mas ainda está na prisão. Em julho, a perda de vidas muito pior na Batalha do Somme tirou o argumento contínuo da mente da maioria das pessoas por enquanto. Mas, na verdade, o que realmente aconteceu?
Em termos de baixas, os britânicos indubitavelmente saíram pior, com 6.784 mortos contra 3.039 do lado alemão, a maioria das mortes em ambos os lados sendo de navios que afundaram com todos a bordo ou quase todos. Os britânicos também perderam 113.300 toneladas de navios contra 62.300 toneladas do lado alemão, com as verdadeiras perdas consistindo, do lado britânico, nos cruzadores de batalha Indefatigable, Queen Mary e Invincible, os cruzadores blindados Black Prince, Warrior e Defense, o líder de flotilha Tipperary e os destroyers Shark, Sparrowhawk, Turbulent, Ardent, Fortune, Nomad e Nestor. Do lado alemão, eles perderam o cruzador de batalha Lützow, o encouraçado Pre-Dreadnought Pomerania, os cruzadores leves Frauenlob, Elbing, Rostock e Wiesbaden e os destroyers ou barcos torpedeiros pesados V-48, S-35, V-27, V-4 e V-29. No entanto, os navios de guerra danificados contavam uma história diferente. Em termos de navios de guerra, os navios britânicos que foram danificados e precisavam de reparo eram os encouraçados Barham, Warspite, Malaya, Colossus e Marlborough, e os cruzadores de batalha Lion, Princess Royal, Tiger e New Zealand. Embora de todos estes, Colossus e New Zealand foram apenas superficialmente danificados e poderiam voltar ao mar imediatamente se necessário. Do lado alemão, os danos consistiam nos coraçados König, Grosser Kurfürst, Markgraf, Kaiser, Helgoland e Schleswig-Holstein, todos necessitando de reparos juntamente com os cruzadores de batalha Der Flinger, Seydlitz, Moltke e von der Thun, também igualmente fora de ação. Mas além disso, não contando com os cruzadores e abaixo, o tempo necessário para o reparo também era muito diferente. No dia após a batalha, a Marinha Real ainda mobilizava 23 couraçados e 4 cruzadores de batalha, sinalizando prontidão para a ação. A frota alemã estava reduzida a 10 couraçados operacionais e 100 cruzadores de batalha, e não seria capaz de navegar por um bom tempo. Até o final do mês, His Majesty's Ship Queen Elizabeth, Imperador da Índia, e Her Majesty's Australian Ship Australia, todos os quais haviam perdido a batalha, estavam de volta à linha de frente, assim como o His Majesty's Ship Royal Sovereign, que acabara de terminar o trabalho, deixando a linha de batalha britânica, na verdade, mais forte do que era antes da luta. Em julho, Princess Royal, Barham, Tiger e, inacreditavelmente, Warspite voltaram para a frota, com Lion seguindo logo depois, embora ainda estivesse faltando a Torre Q. Embora muitos navios alemães retornassem à ação nesses 2 meses, alguns, incluindo vários cruzadores de batalha, ficariam em reparo por mais meses. Não haveria substituto para o perdido Lützow até o próximo ano, quando o Seiner Majestat Schiff Hindenburg foi comissionado, e o único encouraçado adicional de 1916 seria o Bayer, enquanto os britânicos adicionariam o encouraçado Resolution às fileiras ao lado dos cruzadores de batalha Renown e Repulse, com Ramillies chegando em 1917. Nesse aspecto, apesar das maiores perdas infligidas, a frota de alto mar acabou em desvantagem numérica geral maior após a batalha pelo resto de 1916, agravada pela insistência de Scheer de que a batalha havia provado que os dreadnoughts da pradaria nunca deveriam navegar com a frota de alto mar novamente. Estrategicamente, Scheer deixou muito claro para seus superiores que a frota de alto mar não poderia resistir a outra batalha como aquela, e com uma excursão de verão quase interceptada pela grande frota novamente, ele abandonou a ideia de ir atrás de uma parte isolada dela. A Marinha Real conhecia a tática e não pretendia enfrentar toda a grande frota em outra batalha decisiva. Em vez disso, ele enviaria partes da frota de alto mar atrás dos russos em 1917 e intensificaria a guerra submarina contra os britânicos. Em termos de quem venceu, então, não há uma resposta direta e inequívoca. Estrategicamente, os britânicos mantiveram o controle do mar e a frota mais forte após a batalha, dissuadindo a maioria dos esforços alemães subsequentes para contestar essas vantagens. Eles também mantiveram o bloqueio da Alemanha, que continuaria a afetar significativamente a indústria bélica e o abastecimento alimentar do país.
Mas, ao mesmo tempo, a frota alemã ainda existia com uma quantidade considerável de força e não sofreu perdas massivas na ação, o que significa que a Grande Frota e a frota de cruzadores de batalha ainda estariam em grande parte confinadas a manter um olho nos alemães pelo resto da guerra, em vez de poder agir mais diretamente em outros lugares. Taticamente, é fácil apontar para as perdas totais e dizer que é uma derrota direta para os britânicos. Contudo, assim como no aspecto estratégico, é, ao menos na minha visão, mais nuançado do que isso. Você realmente tinha 4 frotas no mar, a frota de alto mar, primeiro grupo de reconhecimento, a frota de cruzadores de batalha e a grande frota sob Scheer, Hipper, Beatty e Jellicoe, respectivamente, e eles lutaram algumas ações muito separadas. Embora as várias fases da batalha possam ser divididas de várias maneiras, um dos conjuntos de divisão mais comuns é a corrida para o sul, a corrida para o norte, a primeira ação da frota, a segunda ação da frota e as ações noturnas. Mas eu acho que há outra maneira de olhar para isso, Beatty versus Hipper e Jellicoe versus Scheer. Agora, a última parte, que compreende as 3 últimas fases da divisão tradicional da batalha, inclui os cruzadores de batalha de ambos os lados e seus comandantes, mas agora eles estão em papéis subordinados, enquanto nas 2 primeiras fases é basicamente Beatty versus Hipper. Se dividirmos essas 2 ações no ponto em que a Grande Frota abre fogo contra a Frota de Alto Mar às 1831, então o placar, se você quiser, na luta-batalha da Jutlândia versus Hipper é de perdas britânicas. Os cruzadores de batalha Indefatigable, Queen Mary e Invincible, os cruzadores blindados Black Prince e Warrior e os destroyers Shark, Nomad e Nestor. Enquanto do lado alemão, eles perdem o cruzador leve Wiesbaden e os destroyers 55 Int e 7 e 55 Int e 9. Além disso, os britânicos têm Barham, Warspite, Malaya, Lion, Princess Royal, Tiger e New Zealand, todos danificados, enquanto do lado alemão Lützow está seriamente danificado, com Deflinge, Seydlitz, Moltke e von der Tann sofrendo diferentes graus de dano. Depois de 1831, quando se torna Jellicoe contra Scheer, os britânicos perdem o cruzador blindado Black Prince, o líder da flotilha Tipperary e os destroyers Sparrowhawk, Turbulent, Ardent e Fortune, enquanto os alemães perdem o cruzador de batalha Lützow, o pré-dreadnought Pommern, os cruzadores leves Frauenlob, Elbing e Rostock e os destroyers 5528, S-35 e 54. Em termos de danos, os britânicos têm danos leves no His Majesty's Ship Colossus e danos graves no His Majesty's Ship Marlborough, enquanto do lado alemão os coraçados König, Grosse Kurfürst, Markgraf, Kaiser, Helgoland e Schleswig-Holstein estão todos danificados e os cruzadores de batalha Der Flinger, Seydlitz, Moltke e von der Tann também estão todos seriamente danificados. Assim, eu diria que Jutland, taticamente, foi um jogo de 2 metades. Hipper venceu decisivamente a primeira metade contra Beatty, mas Jellicoe venceu igualmente de forma decisiva a segunda metade contra Scheer. Dito isso, certamente havia lições técnicas a serem aprendidas por todos após a dissipação da fumaça. No lado britânico foram identificados alguns problemas cruciais. Desempenho do projétil, comunicações e o hábito preocupante de vários navios se desmontarem violentamente quando sob fogo. Também havia uma área menos urgente, mas ainda assim identificada para melhoria na artilharia, especialmente entre os cruzadores de batalha. O desempenho do projétil era preocupante. Muitos acertos foram observados com grandes bolas de fogo resultantes destes, impressionando e levando muitos a pensar que mais navios alemães foram afundados do que de fato ocorreu, já que um acerto penetrante que gerou tal explosão teria sido fatal. O costume alemão de zigue-zaguear sob fogo e a tendência de vários navios de adernarem ao fazê-lo contribuiu para a percepção de que os observadores britânicos viam acertos devastadores seguidos de desvios da linha com inclinações pronunciadas, que julgavam ser sinal de inundação interna massiva e rápida. De fato, a elevada inclinação de certas embarcações combinava-se com uma falha no projétil britânico. Especificamente, muitos dos projéteis estavam detonando perto o suficiente, ao contato, ou muito pouco depois de começar a penetrar, o que significava que a maioria de seu poder explosivo estava sendo desperdiçado no ar, que era a causa das grandes explosões que os britânicos observaram. Ao contrário de entrar profundamente no navio e provocar uma detonação muito maior,
apenas parte da qual escaparia pelo buraco do projétil, e assim os dois cenários possíveis pareciam semelhantes à distância, e os britânicos, sem saber sobre os problemas de desempenho do projétil, assumiram o último. A causa disso era dupla. Em alguns aspectos e em alguns ângulos de queda, especialmente em distâncias mais longas, os projéteis britânicos eram muito frágeis e simplesmente se despedaçavam, mas mais geralmente nas distâncias mais próximas que muito do tiroteio havia sido exercido, o explosivo Lidit, que era usado como carga de ruptura, era muito poderoso, mas também altamente sensível. Em um projétil de perfuração de armadura, a carga principal deve ser à prova de choque, necessitando de um detonador de fusível para a ativação. Esse fusível pode ser ajustado com um atraso que permite que seja iniciado pelo impacto, mas só detona após o projétil penetrar mais profundamente no alvo. No entanto, descobriu-se que o Luddite era tão sensível que poderia ser iniciado pelo choque do impacto sem qualquer referência ao fusível. Como resultado, várias dezenas de acertos na cintura, barbete e armadura de torre alemãs que, por direito, deveriam ter perfurado e causado danos horrendos aos seus alvos ao explodir seus lados, estilhaçar suas caldeiras e motores, rasgarem revistas ou explodir torres apenas, entre aspas, amassaram placas externas, quebraram pedaços de armadura ou desativaram torres, permitindo que os navios alemães permanecessem vivos e, em muitos casos, continuassem lutando, em algumas instâncias até trazendo armas desativadas de volta à ação após algum trabalho enquanto sob fogo. Se devidamente abordado, este problema tinha o potencial de reescrever a tabela de perdas para a batalha. Uma análise posterior concluiu que até meia dúzia a mais de navios de guerra alemães poderiam ter sido afundados se projéteis adequados tivessem sido usados. Mas infelizmente isso não era inteiramente uma nova descoberta. Jellicoe, quando era o terceiro Lorde do Mar no auge da corrida armamentista naval pré-guerra, reconheceu vários desses problemas durante os testes de artilharia e pediu ao Conselho de Munições que desenvolvesse novos projéteis que corrigissem esses problemas. Porém, o problema não foi completamente resolvido quando Jellicoe foi designado para um novo posto meses depois e seus sucessores não deram continuidade à questão. Os próprios alemães, após a análise dos danos aos seus navios, reconheceram quantas escapadas sortudas eles tiveram, com Ripper aparentemente comentando mais tarde que foi nada mais que a péssima qualidade de suas cargas explosivas que nos salvou do desastre. A conversa sobre a ineficácia dos projéteis britânicos logo virou piada nas reuniões de oficiais navais alemães, chegando gradualmente aos britânicos por meio de contatos sociais compartilhados em marinhas neutras. Em um triste caso de inércia, a Marinha não levou essa questão totalmente a sério. Somente quando Jellicoe foi promovido a primeiro Lorde do Mar no final de 1916, ele pôde tomar uma ação efetiva, realocando os projéteis existentes para mover os piores infratores para a reserva e iniciando o desenvolvimento do que se tornaria conhecido como projéteis Green Boy, que chegariam à frota no início de 1918 a tempo para o último confronto da frota de alto mar não acontecer. Pós-guerra, testes desses projéteis contra o encouraçado alemão Baden mostraram que o novo tipo tinha um desempenho consideravelmente melhorado. A comunicação era um problema vexatório, além da necessidade não expressa de realmente ter oficiais de sinal que soubessem o que estavam fazendo, pois o nível de clareza e conformidade com os sinais de bandeira em basicamente todas as partes da Marinha Real, que não estavam recebendo ordens do His Majesty's Ship Lion, tinha sido muito maior. Além disso, havia um reconhecimento geral de que, com tantos navios espaçados em tais distâncias, especialmente quando a fumaça do funil e da arma se envolvia, ler bandeiras de sinal era um pouco difícil na melhor das hipóteses, antes que o tempo sombrio e a escuridão posterior do campo de batalha pesassem em cima disso. Muitos desses problemas também estavam presentes na opção de backup padrão para a bandeira de sinal, a lâmpada de sinal, que tinha o perigo adicional de ser lida acidentalmente pelo inimigo, especialmente à noite. Isso permitiu que uma série de navios alemães se aproximassem muito mais sem serem alvejados do que deveriam, além do pequeno problema secundário da lâmpada de sinal apontar exatamente onde você acontece de estar. Apesar do rádio ser relativamente difundido na grande frota, havia uma relutância geral em usá-lo, originada de uma superextensão da política sensata de minimizar sinais de rádio durante a navegação para reduzir as chances de interceptações inimigas. Enquanto o uso muito mais liberal do rádio pelos alemães funcionou melhor para eles na batalha, ao mesmo tempo foi o que levou a grande frota a saber que eles estavam no mar em primeiro lugar.
Também havia a possibilidade de interferência alemã, especialmente na ação noturna, e uma relutância geral em se comunicar com os escalões superiores quando se pensava erroneamente que eles podiam ver o que estava acontecendo. Muitos oficiais não mostravam iniciativa real, com exceções em situações desesperadoras como Windy Corner, ou oficiais como Sturdy, mantidos perto do centro da frota por ser considerado muito livre para pensar. Tudo isso levaria a uma série de reformas, incluindo novos sinais, maior liberdade de ação para os comandantes de esquadrão e instruções explícitas para relatar o que foi visto, bem como exercer um pensamento mais independente em todos os momentos, embora muitas dessas mudanças culturais fossem mais graduais e incrementais do que algumas das questões puramente técnicas mais facilmente resolvidas. Mas talvez a questão mais imediata era porque 3 cruzadores de batalha e 2 cruzadores blindados detonaram como bombas flutuantes gigantes, com navios como o Lion quase tendo o mesmo destino. Aqui, os problemas eram muitos e complicados, não ajudados por uma confusão de informações em parte deliberada e em parte acidental, nos anos seguintes à batalha. Mesmo após a resolução, os detalhes das grandes perdas de navios ainda não são completamente uniformes. Os problemas com a falta de armadura nos cruzadores de batalha britânicos da época receberam muita cobertura, e isso foi posteriormente confundido ao dizer que a armadura do convés era insuficiente. O último ponto pode ser desmascarado imediatamente. Em nenhum navio sobrevivente a armadura do convés foi violada, e de fato, quando você calcula o ângulo de queda do tiro, bem como a penetração da armadura e o alcance em que os tiros estavam sendo trocados em Jutland, torna-se rapidamente aparente que as penetrações da armadura do convés se tornam não apenas extremamente improváveis, mas quase fisicamente impossíveis em quase todas as instâncias consideradas. O alcance está envolvido muito de perto, e os ângulos de queda são muito rasos para que um perigo esteja presente na chapa de convés relativamente fina dos navios de guerra da era da Primeira Guerra Mundial. Já a armadura do cinturão e da torre era uma questão à parte. Apesar de haver 2 lados no confronto dos cruzadores de batalha, existiam 3 grandes famílias de projeto de navios presentes na época. Os navios alemães eram uma escalada linear bastante clara de proteção e poder de fogo, começando pelo Rom der Tann, mas o contingente britânico tinha 2 tipos muito diferentes de cruzador de batalha. As classes Invencível e Incansável eram inicialmente denominadas cruzadores blindados Dreadnought por uma razão. Eles não possuíam proteção superior aos cruzadores blindados substituídos. As faces da torre principal eram 1 polegada mais finas, e a armadura do cinturão do Indefatigable era em alguns lugares mais fina do que a dos Minotauros e Guerreiros. Sua proteção era abrangente contra projéteis de 5,9 ou 8,2 polegadas se disparados a uma distância que, para ser justo, é contra o que foram projetados para resistir. Mas suas armas de 12 polegadas haviam levado os alemães a construir seus próprios navios com esse calibre de projétil muito maior em mente, e em troca, o fogo de artilharia alemão de 11 e 12 polegadas era perfeitamente capaz de perfurar qualquer parte da armadura vertical desses 2 navios mais antigos, a qualquer alcance que as armas alemãs pudessem realmente alcançar, e mais tarde, os alcances que eles poderiam realisticamente esperar acertar, assumindo impactos de lado, é claro. Já os navios britânicos Lion, Princess Royal, Queen Mary e Tiger, apesar de menos blindados que os alemães, tinham 9 polegadas de armadura no cinturão principal e faces da torre, geralmente o bastante para deter projéteis de 11 polegadas na maioria dos alcances e de 12 polegadas em alcances médios a longos, comprovado na surra que o Tiger sofreu sem grandes violações em seus sistemas de proteção. Portanto, uma afirmação geral e preguiçosa de que os cruzadores de batalha britânicos eram muito pouco blindados não está de acordo com os fatos. Contudo, os primeiros cruzadores de batalha eram muito vulneráveis a penetrações, o que não ajudou. No fim, o maior problema foi a combinação dos propelentes utilizados e seu manuseio. Ambos os lados entraram na guerra com propelentes que poderiam queimar descontroladamente se atingidos. De fato, o Seiner Majestat Schiff Seydlitz quase se explodiu na Batalha de Dogger Bank quando levou um golpe por causa desse fator. Mas os britânicos não sofreram tal golpe nessa ou em outras batalhas semelhantes e, portanto, a chance de aprender uma lição direta antes de Jutland foi perdida. Além disso, o propelente britânico, composto por várias misturas de cordite, tinha diversos problemas.
Embora fosse muito energético e, portanto, lançasse projéteis com considerável entusiasmo, os agentes estabilizadores se deterioravam com o tempo e esses gradualmente vazavam cristais e poeira de subprodutos extremamente inflamáveis, como a nitrocelulose. Também era geralmente armazenado em sacos de seda em vez de invólucros de metal, mas esses riscos eram gerenciáveis e os navios entraram em serviço com um sistema de portas flash, projetadas para bloquear a propagação do flash de ignição de uma explosão ocorrendo perto dos depósitos, juntamente com controles rigorosos sobre quantas cargas eram permitidas fora do depósito a qualquer momento, bem como protocolos de monitoramento e substituição para cordite degradado. Mas então a guerra começou de forma complicada. A falta de fortificações costeiras modernas iniciou um processo que terminaria em múltiplas explosões fatais de depósitos. Porque a costa estava exposta, o primeiro grupo de reconhecimento começou ataques projetados para atrair a frota britânica e, sem fortificações, os britânicos tiveram que responder com navios de guerra. Mas a Scapa Flow estava longe demais para proteger Scarborough, mesmo com o Room 40 entrando em ação. Então os navios mais rápidos, a frota de cruzadores de batalha, foram movidos para Rosyth, no sul, onde poderiam estar mais perto para contra-atacar os ataques alemães. Enquanto Scapa Flow era uma vasta âncora isolada naquela época, permitindo que a grande frota realizasse práticas regulares de artilharia, a nova casa da frota de cruzadores de batalha estava no Firth of Forth, o estuário do rio Forth, perto de Edimburgo. Esse corpo d'água era muito estreito para práticas de artilharia de longo alcance, e os sons dos tiros e explosões não seriam bem recebidos pelos moradores locais. Sair para o mar para práticas de artilharia regularmente era tanto caro quanto um tanto perigoso, e os vários encontros com submarinos e minas resultando na perda do His Majesty's Ship Aboukir, Hogue, Cressy e Audacious pesavam bastante em qualquer decisão de se deslocar para fora da batalha nos primeiros anos da guerra. Isso levou a uma degradação na capacidade da frota de cruzadores de batalha de conduzir uma artilharia de longo alcance precisa, e então foi encontrado um substituto que também se adequava às condições da taxa de fogo de ancoragem. Especificamente, a prática de fazer boas estimativas de artilharia de longo alcance rapidamente não pôde ser mantida, então foi raciocinado que a capacidade de disparar rapidamente os canhões compensaria isso, pois múltiplos semissalvos em rápida sucessão permitiriam, em teoria, que um navio direcionasse seus projéteis ao alvo no mesmo tempo que um navio mais lento e preciso poderia encontrar o alcance pelo método normal. Porém, essa taxa de fogo excedia a velocidade permitida pelas portas de flash e intertravamentos para trazer nova munição dos depósitos. Então, dependendo do relatório, esses dispositivos de segurança foram removidos ou forçados a abrir para permitir que as conchas e cargas passassem mais rapidamente. Isso ainda não era suficiente, então cargas adicionais seriam armazenadas nos torreões e câmaras de trabalho também, dando uma vantagem ao estoque que o agora mais rápido sistema de transporte de munição seria capaz, em teoria, de manter abastecido por tempo suficiente para uma troca de artilharia concluir. Se alguém pudesse atingir rápido o suficiente, em teoria, o fogo de retorno não seria um problema, pois você derrubaria o inimigo antes que eles alcançassem seu alcance. Para ser claro, a ideia geral de melhorar as taxas de fogo e, portanto, precisar de mais munição remonta a antes da guerra e parece ter se espalhado em algum grau por toda a Marinha Real, mas foi a combinação acima de fatores que intensificou uma prática já um tanto insegura para uma desastrosa na frota de cruzadores de batalha. Conforme a guerra avançava e mais Queen Elizabeths se tornavam disponíveis, um sistema foi desenvolvido para trazer a frota de cruzadores de batalha de volta à artilharia precisa, rotacionando esquadrões até Scapa Flow para a prática. Isso viu o 5º Esquadrão de Batalha navegar com Betty e o 3º Esquadrão de Cruzadores de Batalha com Jellicoe no dia da batalha, o benefício do treinamento sendo visto na derrubada de Lutzow pelo Invincible em sua breve janela de engajamento. É notável que uma das razões pela qual o Tiger sobreviveu ao imenso espancamento que sofreu foi que, quando o novo navio chegou na frota de cruzadores de batalha e recebeu instruções sobre os métodos para aumentar sua taxa de fogo, o capitão do Tiger sorriu, saudou e depois voltou para seu navio, recusando-se a implementar a maioria deles. Mesmo em outros lugares, havia a sensação de que as coisas talvez tivessem ficado um pouco inseguras. A bordo do His Majesty's Ship Lion, os artilheiros também estavam implementando medidas para reduzir o número de cargas de propelente fora dos depósitos e fechando algumas das portas de flash, o que provavelmente ajudou quando chegou a hora da batalha.
Mas o que essas práticas resultaram foi em um sistema em que, no caso de um impacto que atravessasse o teto da torre, os lados ou alguma outra parte da torre ou arranjo da barbeta, em vez de haver um pequeno surto com algumas dezenas de vítimas, ocorreria uma queima muito maior de cordite. O fogo percorreria os sistemas abertos de manuseio de munição e, devido à maior pressão das cargas empilhadas, mesmo com as portas de flash fechadas, que não foram projetadas para lidar com essa pressão excessiva, o fogo alcançaria os depósitos. Chegando lá, a menos que já inundado como na Torre Q do Lion, o depósito queimaria e o navio viraria rapidamente uma enorme bomba de tubo. O ocorrido na Torre do Lion sinalizava o que poderia acontecer em outros locais. O impacto em si não causou o mortal superaquecimento, mas um surto de fogo algum tempo depois, desencadeado por um pedaço de metal ainda quente, causou. Da mesma forma, ambas as explosões a bordo do Indefatigable, a primeira que explodiu a popa e a incapacitou, e a segunda que detonou os depósitos de munição à frente, parecem ter sido separadas dos impactos reais que provavelmente são a causa raiz delas por cerca de 30 segundos ou mais. Internamente, em até uma semana após a batalha, a Marinha Real estava relativamente certa de que essas práticas eram a principal causa do ocorrido. E mais entrevistas com sobreviventes mais tarde no ano corroboraram essas descobertas. Embora ele tenha deixado o problema se desenvolver sob seu comando para lhe dar algum crédito, Batalha da Jutlândia agiu rápido após o ocorrido, emitindo instruções para melhorias, algumas novas, outras tão simples quanto reinstalar a proteção contra flash que havia sido removida. Por outro lado, a grande frota estava relativamente satisfeita com seu sistema de disparo dirigido centralmente, que era geralmente superior ao dos alemães, permitindo-lhes acertar mais tiros. No entanto, o sucesso dos artilheiros do Iron Duke não era replicável em toda a frota. Dito isto, foi recomendado atualizar a frota para os rangefinders mais novos e maiores que foram encontrados nos Queen Elizabeths e nos Ars, ao mesmo tempo que estendia as provisões de disparo dirigido para incluir a instalação em navios menores, bem como nas baterias secundárias dos encouraçados. Do lado alemão, havia dois principais problemas que eles reconheceram em um nível técnico: falta de poder de fogo e falta de alcance de tiro. Os alemães já reconheciam parcialmente que o Tiger e o Princess Royal resistiram bem aos disparos de suas armas, enquanto poucos tiros dos defeituosos, porém maiores, projéteis britânicos tornaram vários cruzadores alemães ineficazes para combate, apesar da maior proteção. Isso evidenciou que o canhão de 11 polegadas não era adequado para enfrentar navios mais modernos da Marinha Real, e o de 12 polegadas provavelmente era marginal. A classe Bayern já havia passado para canhões de 15 polegadas dos de 12 dos Königs. Do lado dos cruzadores de batalha, o Hindenburg já havia sido lançado, então pouco podia ser feito lá, mas os primeiros 4 dos 7 planejados da classe Mackensen estavam em construção. Isso os tornou muito caros para reconstruir com um armamento maior, embora já tivessem sido planejados com canhões de 350 mm ou 13 polegadas e 8, mas os últimos 3 ainda não haviam sido colocados, e portanto o design foi modificado para a classe Ersatz York, para a qual esses navios veriam um upgrade de canhões de 15 polegadas para combinar com os do Bayern. Da mesma forma, os planos para o sucessor planejado do Bayern, o L-20E Alphas, foram tirados da poeira e o armamento também foi aumentado, desta vez de canhões de 15 polegadas para canhões de 420 mm ou 16 polegadas e meia. Quando se tratava de alcance, as elevações dos canhões já haviam sido um pouco aumentadas em vários navios, mas os novos designs foram alterados para ter uma elevação ainda maior desde o início. Os navios em serviço foram modificados para aumentar a elevação máxima das torres, ampliando assim o alcance. Ripper estava ciente do risco de ser superado em combate. Embora erros da Batalha da Jutlândia tenham permitido que ele se aproximasse, anulando essa vantagem, o fato dos Queen Elizabeths terem se engajado minutos antes dele poder responder pesou em suas recomendações pós-batalha. A longo prazo, a frota de alto mar raramente emergiria buscando uma ação de frota e seria retirada se a grande frota parecesse estar fora. Em 1918, quando ordenados a navegar contra os britânicos, reforçados pelo 6º Esquadrão de Batalha, composto por navios de guerra americanos, os marinheiros da frota de alto mar se amotinaram.
A maior parte da frota seria então levada para o fluxo de sucata sob os canhões da Grande Frota, para mais tarde se autoafundar quando parecia que a frota seria entregue aos aliados vitoriosos. Tendo servido ao lado de Hipper no primeiro grupo de escoteiros, o posteriormente almirante Raeder comandaria a Kriegsmarine durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial. A Marinha Real levaria as lições de Jutland a sério. O controle foi relaxado, a agressividade encorajada e o treinamento noturno de combate intensificado. Muitos dos oficiais presentes em Jutland iriam comandar teatros e frotas na Segunda Guerra Mundial, definindo um tom para a conduta da Marinha Real naquele conflito específico. Mas nunca mais frotas de batalha massivas se confrontariam em alto mar. O Tratado de Washington marcaria o fim de tais vastas linhas de batalha em si, e da próxima vez que as grandes frotas do mundo se enfrentassem, seria com elas espalhadas pelo mundo em uma dúzia de ações menores, todas sob a sombra de aviões e porta-aviões, que eventualmente suplantariam o encouraçado como o navio capital de uma grande marinha.